uma ideia, né? A gente tem o controle das máquinas de indução, perfeito? Vamos olhar a máquina de indução, primeiro do ponto de vista do circuito equivalente, né? Então, lembrando que esse circuito equivalente aqui é o circuito equivalente de regime permanente, certo? Bem, de fato, o torque eletromagnético ele pode ser calculado também através dos parâmetros desse circuito equivalente. Ele basicamente é a potência dissipada sobre essa resistência aqui, dividido pela velocidade mecânica da máquina. Então, a gente tem aqui a equação de torque em função dos parâmetros desta máquina. Então, as formas de variar a velocidade de uma máquina de indução, né? Sempre lembrando sempre nessa vertente aí de objetivo de controlar a velocidade, né? Uma das formas de modificar-se a velocidade da máquina é fazer uma variação da tensão do estator. No entanto, se a gente olhar essa equação de torque aqui, vocês observam que a tensão de estator aparece aqui com um quadrado aqui multiplicando todos os termos. Significa que variar apenas a tensão de estator faz com que o torque caia com quadrado. Ou seja, se eu variar o torque de 1 PU para meio PU, se eu seja reduzir de 50%, eu vou reduzir a capacidade de torque dessa máquina de 4 vezes, né? O que é extremamente indesejável. Né? Portanto, a variação de tensão do estator ele é utilizada em alguns casos específicos, motores com alta resistência rotórica, cargas cujo torque cresce com a velocidade e com baixo torque de partida. Por exemplo, bombas são máquinas que podem ser acessadas como isso, porque tem basicamente uma curva de torque que é quadrática, né? Só que é um sistema que tem baixo rendimento, perda da capacidade de torque e usado mais em aplicações de baixa potência. Não pode ser usado em malha fechada, porque os polos do sistema eles vão se alterar, né? E, consequentemente, eu tenho uma dinâmica muito pouco amortecida e variável. Isso é extremamente complicado. Assim sendo, né, uma técnica muito utilizada e bem conhecida, acredito pela maioria de vocês, é a chamada técnica V sobre F, ou também conhecida como controle escalar, que é variar proporcionalmente a tensão com a frequência de alimentação. Se a gente volta aqui para essa equação de torque, se eu reduzo a tensão e reduzo proporcionalmente a velocidade, eu mantenho esse termo aqui constante. Isso significa, manter esse termo constante, significa manter o fluxo de magnetização da máquina constante ou aproximadamente constante. Né? E é um método bastante interessante do ponto de vista que ele consegue, até certo ponto, manter as curvas de torque da máquina. Né? Então, se a gente olha aqui a curva de torque em função da velocidade, né, a gente tem aqui que as curvas elas vão se deslocando através aqui do sistema, né, e elas vão mantendo basicamente o seu mesmo perfil. Então, a não ser com velocidades muito baixas. Com velocidades muito baixas, a queda de tensão na resistência de estator ela passa a ser muito considerável e aí eu não consigo manter realmente o fluxo constante, né? A tensão aqui vai ficar tão pequenininha que esse fluxo ele começa a cair. Né? Existem técnicas para poder manter esse fluxo,
né? E esse controle escalar é um controle bastante interessante, porque ele consegue manter para mais altas velocidades uma capacidade de torque, né? Ele consegue fazer uma boa variação de velocidade da máquina. É possível trabalhar nos 4 quadrantes, pela inversão da sequência de fase da máquina, ou seja, ela pode girar para um lado, ela pode girar para o outro, ela pode ter uma possibilidade de frenagem regenerativa, ou seja, aproveitar a energia devolvida quando a máquina está freando, caso a eletrônica de potência permita isso, né? E ela pode, inclusive, operar acima da velocidade nominal se a gente fizer um enfraquecimento de campo. Para o enfraquecimento de campo, né, a gente vai manter a tensão nominal e continuar aumentando a frequência da máquina. Então, aqui a gente teria a forma de operação desse sistema, que é abaixo da velocidade nominal, variar a tensão e frequência, mantendo-se a capacidade de torque. Acima da velocidade nominal, a gente vai cravar a tensão e vai continuar aumentando a frequência de maneira que a velocidade possa aumentar, mas como isso vai significar uma diminuição do fluxo, vai significar também uma diminuição da capacidade de torque, né? É uma operação interessante porque pode levar a máquina de indução a trabalhar em altas velocidades, velocidades mais altas do que ela foi projetada, né? Óbvio que isso não pode ser muito mais alto, mas permite uma certa excursão de velocidade. Bem, esse de fato é chamado de controle escalar, mas não é um controle propriamente dito, porque ele é desaconselhado para uso em malha fechada. Porque, mais uma vez, os polos do sistema eles ficam variáveis e eu tenho dinâmicas pouco amortecidas. Então, ao colocar em malha fechada, é meio complicado garantir um bom desempenho dinâmico da máquina. Então, é uma técnica que é usada quando se quer uma simplicidade e, mesmo assim, garantindo um bom rendimento energético, dispensando o uso de medidores, né, de velocidade, de corrente, então tem um custo baixo e tem uma independência dos parâmetros da máquina, né? Você colocar em operação é muito fácil fazer isso, né? Qualquer inversor comercial para acionamento de máquinas de indução ainda prevê, né, dá a possibilidade da utilização do chamado controle escalar, né? Principalmente com essa questão de ser muito fácil de colocação em operação. O princípio de operação dele é basicamente variar a tensão e variar a frequência proporcionalmente, né? A gente pode fazer através de um sisteminha em malha aberta, como apresentado nessa figura aqui. Não vamos entrar em muitos detalhes sobre isso, não é muito nosso objetivo. Como eu falei, a grande questão é que eu tenho dinâmicas pouco amortecidas. Então, aqui, por exemplo, nesse exemplo, eu fiz uma simulação de uma máquina de indução e fiz uma variação de 900 para 1800 RPM na referência. Vocês observam que ela oscila bastante. Então, tem que se colocar rampas muito pouco inclinadas para acompanhar. Ele funciona muito bem nesses aspectos. Em condições de carga muito alta, eu tenho um desvio da velocidade de referência, porque eu vou ter o escorregamento da minha máquina. Nesses inversores comerciais mais modernos, tem técnicas para melhorar essas respostas aí, certo? Então, por isso que ainda é um controle bastante utilizado, né? Simplesmente variar a tensão e a frequência proporcionalmente. Nesse teste aqui, ó, eu dobro a tensão
e dobro a frequência para poder dobrar a velocidade. Aqui as correntes, o que é que acontece, né? Por que que é aquela dinâmica muito oscilatória? Porque eu vou ter aqui uma variação muito brusca de corrente. De fato, para a gente desenvolver um controle mais apurado, eu preciso recorrer às equações dinâmicas da máquina de indução. Mais uma vez, por simplicidade, vamos pegar uma máquina mais simples, que é a máquina com rotor em gaiola, ou seja, a tensão de rotor é nula, né? E aqui a gente vai expressar as equações com uma orientação no fluxo de rotor. Essa orientação no fluxo de rotor faz com que essa componente aqui seja zero e, consequentemente, o torque eletromagnético depender da corrente de eixo quadratura e do fluxo nessa máquina. Olha essa equação em comparação à equação da máquina síncrona. Exatamente o mesmo formato, né? A mesma ideia. Então, numa máquina síncrona, a gente orienta no fluxo de campo, e para a gente ter a vantagem de um controle desacoplado, né, de uma manipulação do torque de forma desacoplada entre corrente de eixo quadratura e corrente de eixo direto, é interessante usar uma orientação no fluxo de rotor. Essa orientação no fluxo de rotor é que é um certo problema quando a gente fala de máquinas de indução, como a gente vai ver logo a seguir. Mas que fique claro mais uma vez que aqui eu vou ter a corrente de eixo quadratura afetando o torque e a corrente de eixo direto afetando o fluxo. O diagrama de blocos de uma máquina alimentada em corrente a gente tinha apresentado lá atrás, né? Então está representado aqui. A ideia de desenvolvimento do controle é bem similar. A gente tem aqui a corrente quadratura, que vai afetar diretamente o torque, né? Então aqui é um canal direto, corrente quadratura torque. A corrente de eixo direto afeta o fluxo, e isso eu tenho uma dinâmica aqui, né, que por sua vez vai entrar multiplicando aqui o torque eletromagnético. Né? Então, apesar da corrente de eixo direto afetar o torque, mas ela não afeta o torque diretamente, ela afeta o torque porque ela está afetando o fluxo. Né? Então, é muito mais interessante a gente controlar por esse canal aqui, que é direto, não tem nenhuma dinâmica, do que por esse canal aqui. Por esse canal aqui, a gente vai manter o fluxo constante ou, pelo menos, variá-lo muito lentamente. Aqui a gente tem a dinâmica da parte mecânica. Como saída, a gente vai ter a velocidade e aqui a relação de escorregamento. O grande ponto, como eu falei para vocês, é fazer essa orientação no fluxo de rotor. Por quê? O fluxo de rotor, né, esse ângulo aqui, como vocês podem ver, ele depende da velocidade da máquina, da velocidade elétrica da máquina, e ela depende também da relação de escorregamento. Por que isso? Enquanto numa máquina síncrona, os ímãs ou o circuito de campo ele está montado em cima do eixo e produzindo um fluxo parado em relação ao rotor, então, ou seja, o giro vem exclusivamente do rotor. Quando a gente mede a posição do rotor, a gente está automaticamente identificando a posição do meu fluxo. Já na máquina de indução, eu tenho
um enrolamento de rotor, e esse enrolamento de rotor ele vai produzir um fluxo girante que gira em cima do rotor. Então, eu tenho uma velocidade do rotor influenciando e também a relação de escorregamento. Então, ele está o tempo todo variando, né? Aí fica claro que para eu descobrir esse ângulo aqui, não basta eu apenas medir a velocidade, a posição do meu rotor. Eu preciso ter uma informação sobre o escorregamento também. Aí se distingue dois métodos de orientação da máquina de indução. E que, novamente, eu reforço. Por que que é importante fazer a orientação no fluxo de rotor? É a única que existe? Não, não é a única que existe. Mas é importante fazer isso para a gente ter esse desacoplamento, né? A corrente de eixo quadratura responsável pelo torque e a componente de eixo direto responsável pelo fluxo. Existem dois métodos para a gente fazer essa orientação. O método direto, que determina a posição do fluxo de rotor através da medição ou estimação do fluxo, onde não é necessária a medição da posição do rotor. Então, pode-se utilizar medidores de fluxo no entreferro ou outras técnicas. Só que medir fluxo é um negócio extremamente complicado, né? Portanto, no método direto, o que se faz normalmente é fazer estimações do fluxo sem medir a posição do rotor. Então, a característica do método direto é orientar sem medir a posição do rotor. No método indireto, mede-se a posição angular do rotor e utiliza-se alguma relação de escorregamento para calcular o ângulo do fluxo de rotor, né? Para isso, precisa-se usar medições de corrente, tensão e cálculos, né? E isso faz com que o método seja mais sensível a erros paramétricos, mas pelo fato de já usar um sensor de posição, ele consegue corrigir, ele consegue ter uma certa melhoria, né? Para ambos os métodos, existem diversas formas de implementar essa orientação, baseado em diferentes variáveis, diferentes técnicas para melhorar a estimação. Vou só exemplificar aqui, sem entrar em muitos detalhes, certo? A partir do meu equacionamento aqui, né, eu vejo que o meu fluxo de eixo direto, até dá para ver aqui no diagrama de blocos, o meu fluxo direto, ele tem uma dinâmica aqui relacionada ao fluxo direto e à corrente de eixo direto, que é essa relação aqui, ó. Então, se eu, através desta outra equação aqui, faço a substituição aqui, eu posso achar a relação de escorregamento. Então, eu posso determinar o ângulo através dessa estimação, né? Então, observe que para esse método aqui eu preciso saber a corrente de eixo quadratura, a corrente de eixo direto e preciso ter uma estimação precisa da constante do torque, né? Esse tal R aqui é LR dividido por RR, né? Esse chapéu aqui exatamente representa que é uma estimação. Se essa estimação for ruim, essa estimação aqui vai ser ruim, né? Ou seja, se a estimação do parâmetro for ruim, a estimação do ângulo vai ser ruim. Esse é o método baseado nas correntes de entrada, de estator de entrada, né? Existe outro método em que então, que é a implementação dele, né? Então, eu meço a corrente de eixo direto, passo por um atraso,
e vou somar com uma informação, né, que vem, soma não, vou dividir a informação que vem da corrente de eixo quadratura aqui para achar a relação de escorregamento. Então, vocês observam que para fazer isso, eu preciso saber a minha posição do eixo. Então, por isso é classificado como um método indireto. Eu preciso medir a posição do meu rotor, feito geralmente através de um encoder. Ah, eu posso usar a informação de corrente de quadratura e do fluxo de rotor, então é outra forma de fazer isso aqui, né? Então eu tenho que ter uma estimação do fluxo de rotor aqui, se ele é mantido constante, eu posso estimá-lo, né? Então seria aqui a maneira de implementar essa estimação, também um método indireto, porque eu preciso da medição, e outras variações, né? Então existem diversos métodos, né? Esses são métodos em malha aberta, existem métodos em malha fechada. Mais uma vez, a disciplina de controle de acionamentos, ela lidar com tudo isso, mostrando que eu preciso saber as equações dinâmicas da minha máquina para eu conseguir entender e eu conseguir fazer bons estimadores. O método direto, uma das formas de implementar é através da medição realmente do fluxo na máquina. Então, eu vou instalar um medidor diretamente na máquina. Normalmente, esse medidor, esse sensor, ele precisa vir instalado de fábrica, não dá para instalar ele à parte, né? Então, ele precisa vir instalado na máquina. E o grande problema é que esse sensor aqui, ele pode ser problemático, né? Além de tudo, eu só consigo medir o fluxo no entreferro. Não dá para eu medir o fluxo de rotor propriamente dito, porque não tem como, né? O único lugar que eu posso botar um sensor é no entreferro da minha máquina, né? E ali colocar estimar o fluxo resultante. Né? E assim sendo, mesmo fazendo uma medição, eu preciso usar algumas relações matemáticas para estimar o fluxo de rotor. A característica desse método é não precisar de um encoder, né? Eu não preciso medir a posição do rotor, mas mesmo assim eu tenho uma certa sensibilidade paramétrica, porque eu preciso estimar o meu fluxo de rotor, mas é mais preciso que os anteriores. Isso é um fato, ele é mais preciso. Eu posso medir as correntes de tensões de rotor e estimar diretamente os fluxos, né, sem medir o fluxo diretamente, então um método direto também. Esse aqui é um dos piores métodos, vamos assim dizer, porque realmente há uma dependência paramétrica muito grande e depende de muitas medições de corrente e medições de tensão. Ruídos, por exemplo, nessas medições, eles vão atrapalhar substancialmente essa estimação. Como eu disse antes, é possível orientar usando outros fluxos, mas nós perdemos a vantagem de ter um fluxo dependente de quadratura. Olha, observe esse aqui, esse diagrama de blocos, quando eu uso o fluxo mútuo. Né? A corrente de eixo quadratura, ela está aqui, ó, ela vem aqui, como anteriormente, mas olha o tanto de coisa que tem no caminho aqui da corrente de eixo direto. E a gente tem essa corrente aqui afetando essa aqui. É bem mais complicado. Portanto, é clássico usar o fluxo de rotor porque nos traz muitas vantagens. O controle de uma máquina de indução, ele não é muito diferente
de um controle de uma máquina síncrona, né? Até por isso eu estou passando mais rápido por aqui, né? O desafio dele realmente está aqui, ó, no estimador de fluxo, no estimador da posição de fluxo, na verdade, né? Então, para eu saber, para fazer as orientações, eu vou medir as correntes A, B, C, vou aplicar a transformada de Park do mesmo jeito, usando o ângulo. Achar esse ângulo é que está o desafio. Vou ter as correntes de eixo direto e as correntes de eixo quadratura. A corrente de eixo quadratura realimenta aqui e a corrente de eixo direto realimenta aqui, né? A corrente de eixo quadratura é a componente responsável pelo torque, né? Então, da mesma maneira, a gente tem aqui uma malha de velocidade interna a uma malha de corrente de eixo quadratura. Podemos usar também os compensadores feed-forwards. Temos uma malha de eixo direto, certo? Só que diferente da máquina de síncrona, que eu tenho o ímã permanente ou circuito de campo para produzir o fluxo da máquina de indução, ela também vem do estator. Então, eu preciso ter uma referência do meu fluxo de estator, né? Calcular essa corrente de eixo direto para impor esse fluxo de estator, basta dividir pela indutância de magnetização dessa máquina. Então, eu tenho, novamente, malhas internas de corrente, malha externa de velocidade e um controle aqui do meu fluxo. Saída do controlador, tensões de eixo direto e de eixo quadratura, que vão ser transformadas por Park em A, B, C, usando esse mesmo ângulo do estimador. Através de um PWM, normalmente vão ser gerados os pulsos para o inversor, e é o inversor que vai aplicar a tensão ABC na máquina propriamente dito. Então, vocês veem aqui que a estrutura de controle é muito parecida com a da máquina de indução, da máquina síncrona, desculpa, mudando apenas aqui a questão do estimador da posição de fluxo e que o fluxo, a corrente de eixo direto, ela não pode ser zero, ela tem que ter uma referência que vai depender do fluxo. É possível fazer um controle mais sofisticado da máquina de indução, incluindo algumas malhas, né? Então, por exemplo, controlar efetivamente o fluxo da máquina, né? Que vai ser externa à malha de corrente de eixo direto. A diferença desse para esse é só que aqui eu vou calcular com uma constante só. Aqui eu posso fazer uma malha fechada propriamente dito. Eu posso incluir antes da malha de velocidade, depois da malha de velocidade, uma malha de torque, né? Isso aqui nos permite ou controlar diretamente o torque da máquina aqui ou fazer um controle mais refinado. Eu posso ou não ter essa malha de velocidade e controlar o torque aqui diretamente, ou posso ter 3 malhas em cascata: velocidade, torque e corrente. De fato, não muito diferente do que a gente viu lá na máquina de indução. Esse é o chamado controle vetorial, o controle que é largamente empregado, né? Existem muitas técnicas de controle de máquinas de indução, a indústria, ela investe muito nisso aqui, né? Investidores comerciais, eles têm que trabalhar muito bem. A maioria das técnicas, elas são baseadas nesse princípio aqui, não necessariamente é aplicado dessa forma, né? Existem outras formas, existe o chamado controle direto de torque,
né, que não usam controladores como esses aqui, mas em todos os casos, os parâmetros da máquina, eles vão influenciar a dinâmica e, consequentemente, para ter um controle refinado, é necessário ter um entendimento dessa dinâmica aqui, dos parâmetros da máquina. Quando a gente pega aí esses inversores comerciais, pelo menos de máquinas de pequeno porte, né, eles têm algoritmos sofisticados lá dentro para fazer o controle, mas se não é feita a configuração correta, com informações de parâmetros e tudo mais, o controle ele nem sempre funciona da melhor maneira possível. Para ter um controle bem preciso, eu preciso realmente ter um controle, saber os parâmetros e saber calcular bem ganhos desses controladores, que pode ser feito exatamente como eu mostrei para a máquina síncrona, né? Ou seja, ajustar as malhas internas de correntes mais lentas do que o inversor e as malhas externas de velocidade e de fluxo mais lentas do que as malhas internas de corrente.